A gente vai fazer a nossa escola bíblica, aqui a gente fica no Apocalipse capítulo 20, você pode ir abrindo aí. Esse para mim, irmãos, tirando ali a revelação do nosso Senhor Jesus, dentro dos evangelhos, né? Apocalipse capítulo 20 é o capítulo mais importante que nós temos na palavra de Deus. É uma pena que nós estejamos aqui em poucas pessoas, né? Porque o que está escrito aqui é valiosíssimo e reflete até na forma com que nós, né, vivemos o evangelho. Porque a partir de ontem que eu me debrucei de forma melhor aqui em Apocalipse, né, eu falei comigo mesmo, eu sou muito vagabundo, né, com a obra de Deus, sou muito vagabundo comigo mesmo. Porque se for olhar um texto desse aqui, irmão, a nossa vida cristã, ela está muito aquém do que deveria ser, né? Então vamos lá, continuar aqui. Nós vimos semana passada dos versículos 1 ao versículo 3, falando sobre o milênio, né? Depois vai ser lançado lá no nosso canal do YouTube, esse estudo sobre o milênio, mas nós vimos ali uma perspectiva da visão amilenista, que é a que a IPB adota como visão escatológica, e a visão, né, pré-milenista, né, dispensacionalista, né, que é uma outra visão, né, não vamos decorrer aqui com elas não. Mas nós vimos que o milênio, ele não acontece nem antes da vinda do Senhor Jesus, nem depois da vinda do Senhor Jesus. Nós já estamos vivendo o milênio que começou lá com a encarnação de Cristo, né, e Satanás caindo do céu com a morte do nosso Senhor. Agora nós vamos continuar aqui e vamos ver aqui, eu vou dividir ele aqui em mais 4 partes. Vamos ler dos versículos 4 ao versículo 6. Apocalipse 20, capítulo 4, versículo 4 ao versículo 6. E vai dizer o seguinte aqui: vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com eles os 1000 anos. Vamos orar mais uma vez? Peço ao Senhor que possa esse texto, né, confirmar dentro do seu coração, da sua vida, em nome de Jesus. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, nós te bendizemos, nós estamos aqui diante da tua palavra, ó Pai, que toda a honra, toda a glória seja dada ao Senhor, e nós possamos sair daqui cheios dela, meu Pai, um pouquinho mais completos, meu Pai, dela, em nome de Jesus, que esse capítulo 20 aqui do livro de Apocalipse, ele venha mesmo a tirar toda a cortina, tirar todo o véu, como significa o livro de Apocalipse, meu Pai, do nosso coração, dos nossos preconceitos já vindo aí de outras denominações, ou ouvindo das redes sociais, que tem tanta coisa falando sobre isso, Pai, em nome de Jesus. Que a honra do Senhor seja manifesta e que nós possamos sair daqui, meu Pai, entendedores deste capítulo que é tão importante para nós, em nome de Jesus, Pai. Amém. Vamos lá, irmãos, vamos aqui, ó. João, ele continua aqui a relatar as suas visões, né? A gente vê que Apocalipse é um livro de visões. Nós não interpretamos o livro de Apocalipse de forma literal. São visões que o próprio Senhor Jesus deu ao apóstolo do amor, a João, para que ele revele aqui agora a igreja. A gente viu que Apocalipse, ele é dividido em 7 sessões paralelas. Capítulo 20 aqui inicia a 7ª sessão,
que é a última sessão. Em Apocalipse ele quer contar e recontar a mesma história através de narrativas, de fatos diferentes, que vai culminar lá na vitória de Cristo, mas não somente na vitória de Cristo e na nossa vitória. Na vitória de Cristo e na vitória da igreja. E João aqui no versículo 4, do capítulo 1 ao versículo 3, ele vê coisas que acontecem na terra. São acontecimentos terrenos, em nome de Jesus, né? Só interrompendo aqui, né? Queridão, tudo bem? Você e essas estão juntos? Né? A criancinha, qual que é o nome dela? Glória. Nós temos, Vitória, nós temos uma sala de crianças lá em cima, se quiser levar ela lá, eu peço para um dos irmãos acompanhar, tá bom? Fica à vontade aí no nosso meio. Do versículo 1 ao versículo 3, João está falando aqui de coisas que acontecem na terra. E ele trata do milênio, né? Os dispensacionalistas tratam o milênio de uma forma literal, né? Jesus Cristo só vai voltar, né, após o milênio. Então o milênio ele acontece antes da volta do Senhor Jesus. Nós vimos que desde a encarnação do Senhor Jesus, nós já estamos vivendo no milênio. Né? O Senhor Jesus, ele já reina. Onde que o Senhor Jesus já reina? Né? Em nós, né? E no nosso mundo, mas não de uma forma completa. Ele vai reinar de forma completa na sua volta, no seu retorno. Então nós já estamos vivendo o milênio. João agora ele vê tronos. Ele vê agora tronos, né? Nós vimos que Satanás ele foi, né, que nem filme policial. Foi atrás dele, né, pegou, né, amarrou e o prendeu. Né? Satanás é amarrado nesse período que nós chamamos de milênio. E além de ver tronos aqui no versículo 4, João vê almas reinando com Cristo durante esses mesmos 1000 anos. Então, durante esses 1000 anos, Satanás está preso, amarrado. Né? Isso não quer dizer que ele está preso no local físico, como nós falamos, né? Mas ele está impedido de enganar as nações, como faz. Ele ainda pode fazer isso? De alguma forma, sim. Né? Mas uma coisa ele não pode fazer, ele não pode deter o avanço da igreja do Senhor. Ele pode matar esse aqui que vos fala, mas ele não pode matar a mensagem de Deus, a palavra do Senhor. Ao mesmo tempo, João está vendo agora uma visão de tronos, e ele vê almas reinando com Cristo durante esse mesmo período de 1000 anos que Satanás ele está preso. Então ele vê tronos, e onde que isso ocorre? Alguém tem alguma ideia de onde isso ocorre? Que se ele vê tronos, ele está falando do céu, né? Isso ocorre no céu, mas os dispensacionalistas, eles ainda acreditam que acontece na terra. Eles entendem que João está falando de algo no futuro, que acontece depois da ressurreição. Nós vamos falar um pouco sobre isso, lá no final da segunda vinda de Cristo. Durante os 1000 anos literais que eles creem. Mas não é essa a visão que João está tendo aqui. Né? João vê aqui esses acontecimentos não na terra, mas no céu. A palavra tronos aparece no Novo Testamento 67 vezes. Só no livro de Apocalipse ela aparece 47 vezes. E dentro dessas 47 vezes, 3 vezes a palavra trono quer se referir a um local, a algo na terra. Apocalipse fala sobre o trono da besta, Apocalipse fala sobre o trono do anticristo, Apocalipse fala sobre o trono do dragão, 3 vezes. As outras 44 vezes, Apocalipse menciona a palavra trono como sendo uma visão no céu. É o que está acontecendo aqui em Apocalipse capítulo 20, versículo 4. João está vendo o trono no céu, não na terra. E o que João ele está vendo? A gente vê aqui no texto, né? A alma das pessoas que morreram em Cristo e agora estão reinando com o Senhor lá no céu. Você conhece alguém que morreu em Cristo? Né? Conhece? Pode ter a certeza que essa pessoa está com Cristo lá no céu. É o que a Bíblia nos diz.
né, também sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Todas as almas, cadê? Não foi não agora? Parou? Aí, ó. Todas as almas dos mártires, né, que morreram por causa de Cristo, decapitados, estão lá. Todos os crentes que morreram na fé, estão lá. Os que não adoraram, como diz o texto aqui, a besta, nem tampouco a sua imagem. Então nós não podemos ter outra conclusão que não seja, João não pode estar falando da terra, porque ele está falando de duas coisas. Decapitado, o que é decapitado? Né? Já viu gente aí na terra andar sem pescoço? Eu nunca vi. Né? Ele está falando de decapitado e está falando de almas, não de corpo. Ele está falando de alma. Né? Eles estão rindo aí, já imagino de qual seja a piada, né? Do sem pescoço. Né? João está falando aqui do céu, ele não está falando da terra. João não está dizendo que eles ressuscitaram fisicamente, como os pré-milenistas dispensacionalistas acreditam, para reinar com Cristo durante 1000 anos literais nessa terra. Não, João está vendo aqui almas que estão sentadas em tronos e reinando com Cristo durante 1000 anos. É o mesmo tempo em que Satanás ele está amarrado, dos versos 1 a 3. É essa visão de João. E como nós podemos ver que o contexto dessa visão? Nós temos que voltar lá no século I, que é o século em que João está escrevendo aqui o livro de Apocalipse. Né? Perseguições romanas intensas, mártires entregando a espada, a sua cabeça à espada do executor. Duas pessoas, dois exemplos bíblicos disso. Né? Paulo fez isso, né? Tiago também fez isso. Entregaram sua cabeça aos executores romanos. Né? Então, como que isso acontecia? Os cristãos, eles eram presos, eles eram perseguidos, presos. Cadê aqui? Ó? Eu acho que é pilha desse negócio aqui. Né? Então, em vez de dizer lá, quando eles eram, nós vimos sexta-feira, né, os filmes lá do Gladiador, o 1 e o 2. Né, e era realmente aquilo que acontecia. Né, os romanos eles eram levados ao Coliseu, né, e os gladiadores ali, né, vamos dizer, representavam os cristãos, que eram levados ali para lutarem uns com os outros, para ser comidos por feras, para ser queimados ao vivo, queimados para servir de iluminação pública, de postes, com luz, era a energia que eles tinham na época, para ser ali ao vivo, colocado em caldeirões de azeite fervendo, para poder morrer. Né? E aí, ao invés de dizer, o imperador é o Senhor, se dissessem isso, estavam livres. Se dissesse que Jesus era um profeta, um carpinteiro, filho de José, um qualquer, beleza. Né? Se queimasse incenso no altar, beleza. Né? Como símbolo de culto ao imperador, beleza. Mas se confessasse Cristo como Senhor e Salvador, aí era morte na certa. Né? Mesmo em meio a chamas aí, eles confessavam a Cristo, mesmo em meio às feras ali que comiam eles eram, né, confessos de Cristo. Né? A palavra até, a expressão, né, pão e circo, né, vem desses atos lá dos romanos, né, do Coliseu romano, que era o que o povo gostava de ver. O povo gostava de ver morte, então juntava uma coisa com a outra. Né? Estava acontecendo uma matança liderada pelo Império Romano. Os crentes eles estavam sendo perseguidos e mortos por serem crentes. Já pensou essa realidade aqui no Brasil? Já pensou essa realidade aqui no nosso meio? Né? Iriam ter mais mortes ou mais solturas? Fique imaginando. Né? Porque a história da igreja conta que do mesmo jeito que existiam os mártires,
né, existiam, vamos dizer, eu sempre esqueço o termo que se usa, né, mas são os falsos mártires, vamos assim dizer, aqueles que chegavam lá na frente lá da execução, aí eles, né, se entregavam ao imperador e iam embora vivos. Né? Oi? Entendi. Arregão. Os outros crentes vivos, né, que estavam ali, que ainda não tinham sido perseguidos, eles tinham uma preocupação. Né? Esses que morreram, onde é que eles estão? Eles estão mortos, mas para onde eles foram? E havia muita confusão sobre isso naquela época, ainda hoje há certa confusão sobre isso, né, porque a filosofia grego-romana pensava que os mortos eles eram aniquilados. Acabou. Não tem corpo, não tem alma, não tem nada. Outros pensavam que eles estariam naquilo que se chama de sono da alma, o que a Igreja Católica pegou depois para poder, né, basear a doutrina do purgatório. Eles estavam apenas dormindo. Outros crentes nem sabiam se existiam almas, né? Então eles tinham essa dúvida aí. João aqui, nesse versículo, ele está respondendo uma indagação deles. João está dizendo que eles não estão dormindo, nem foram aniquilados. Onde que eles estão? No céu. Quando morre com Cristo, quando morre convertido, ele vai diretamente para o céu. Olha que coisa maravilhosa. Né? Dá até vontade de morrer, né? Misericórdia. Então João ele está mostrando o destino de todo crente que morre. Oi? Nós vamos falar de Lázaro lá na frente lá. Mas lá na frente, segura aí. Né? Talvez não hoje, semana que vem, né? Mas vamos falar um pouquinho lá. Né? João está mostrando o destino de todo crente que morre. Onde que eles estão? No céu. Estão com Cristo. Estão reinando. É essa a realidade que a Bíblia nos orienta. Eles já estão reinando com Cristo. Né? Olha que coisa maravilhosa. Dá até vontade de chorar, né? João está vendo as mesmas almas. Lembra que Apocalipse conta e reconta a mesma história? As mesmas almas de Apocalipse 6, versículo 9. Vamos abrir lá para a gente poder ver aqui, ó. Nas aberturas dos selos. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa dos testemunhos que sustentavam. Né? Presta atenção aqui, ó. Não precisava ser por causa da perseguição. Não precisava ser por causa da perseguição. Não precisava ser, né, decapitado. Era simplesmente o quê? Por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Por causa da vida que viviam com Cristo. João está falando dessas mesmas pessoas aqui em Apocalipse capítulo 20. Né? Mas está lá no céu, está tranquilo, né? Tá lá. Né? Então está sem nada para fazer. Né? Não, claro que não. Estou esquecendo de passar aqui. Né? Qual é a missão daqueles que estão reinando com Cristo? Acha que no céu não vai ter coisa para fazer, não? Né? Vai ter a missão lá. Né? Olha o que o texto diz aqui para nós. Né? Eles estão assentados em tronos para julgar. Aquela história, não julgueis, que a gente vê muito dentro do nosso evangelicalismo brasileiro, né? Não julgueis, nós temos autoridade para julgar, em vida e em morte. Olha que coisa, a Bíblia diz que nós vamos julgar as 12 tribos de Israel, Mateus está dizendo isso, nós vamos julgar o mundo, 1 Coríntios está dizendo isso, nós não vamos abrir aqui agora, vamos abrir outros textos depois, né? Nós vamos julgar até os anjos. A autoridade está no caso não na minha mão, né? Porque eu estou vivo aqui, mas para fazer esses julgamentos aqui, quem está no céu. Olha que coisa maravilhosa, né? A alma dos redimidos no céu louvam a Cristo. Apocalipse fala sobre o novo cântico. Apocalipse fala sobre palmas,
né, Apocalipse fala sobre, né, o louvor de forma contínua e por toda a eternidade, né? Por quê? Porque Deus é justo. Eles estarão cantando o quê? Retos e justos, verdadeiros são os seus juízos. O texto aqui está dizendo que eles estão sentados em tronos, tem o trono de Deus, de Cristo, né? E tem os tronos dos crentes, e estes têm autoridade para julgar. O que João quer dizer para nós? João quer trazer um novo ânimo para o povo de Deus, para que a gente fique em paz. Todos os nossos irmãos, antes de nós, que foram mortos no Coliseu, né, foram mortos decapitados por Nero, né, eles estão bem, estão vivos, estão no céu, estão com Cristo, estão reinando, né? E mais, a eles foi dada a honra e autoridade. Mas não somente aqueles que morreu ontem com o Senhor, que morreu hoje com o Senhor, né, que vai morrer daqui a pouco com o Senhor. Eu espero que não seja nenhum de nós aqui, né, mas vai ter gente que vai morrer, né? Nosso mundo aí é grandão, tem gente morrendo aí o tempo todo, né? Fica tranquilo, está com Cristo, está reinando, está em trono, né? Mas não serve apenas para isso. Essa palavra também serve para nós, de algum modo. A gente se atemoriza aí com notícias de guerras, de perseguições, de doenças, né? A gente se atemoriza aí com a morte. A gente já vê crentes com medo da morte, né? A gente vê as mazelas do mundo cada vez mais crescendo, né? Não tema apesar disso aí não, né? Como diz o apóstolo Paulo, né, para ele a morte, morrer era infinitamente melhor, né? Quando nós morremos, nós que estamos aqui, morremos, imediatamente entraremos no reino de Cristo, como o irmão falou ali do ladrão da cruz, né? Reinando em tronos e com toda a autoridade para poder julgar este mundo que nós estamos vivendo, né? Mais do que autoridade para julgar, a Bíblia nos diz que eles estão vivendo com Cristo. O que Jesus prometeu em Apocalipse 3, nós já vimos lá no começo do livro, né? Aos vencedores dar-lhe-ei o privilégio de sentarem com Ele, comigo no trono, né? De se prostrar em pé diante do trono, né? Não é o preciso de ti, é o trono de verdade, né? Verão a face de Deus, e viveram e reinaram com Ele durante 1000 anos. No céu nós vamos responder de forma perfeita, né, por causa do ambiente perfeito que existe. O nosso ambiente aqui não é perfeito, né? Nós muitas vezes não respondemos da forma com que deveríamos responder, né? Mas no céu não vai ter isso não, manda ficar em pé, a pessoa fica sentada, né? Hoje eu fiquei sentado, eu acho esquisito demais, mas fiquei sentado porque meu pé está doendo, né? Como os irmãos estão sabendo aí, né? Vai mandar bater palma? Eu não vou ficar aqui, não quero bater palma não, porque palma é coisa de chata, palma não é coisa de gente presbiteriana, né? Vai mandar cantar com força, com alegria, né? Vai ficar lá rabugento sem cantar o Senhor, não. Esse ambiente aqui é um ambiente falho, por isso que acontece isso, porque nós somos falhos, mas no céu é um ambiente perfeito, né? E vai ter palma no céu? Vai. Vai ter alegria no céu? Vai. Vai ter música no céu? Se vai. Vai ter adoração no céu? Vai. Vai, nós vamos viver com Cristo fazendo isso durante toda a eternidade, em um ambiente perfeito, né? Então eles estão com autoridade para julgar, eles estão vivendo com Cristo, e além disso eles estão compartilhando a glória real com Cristo, porque eles celebram a vitória do Cordeiro, e celebrando a vitória do Cordeiro, eles estão celebrando a sua própria vitória. Então, como diz Apocalipse capítulo 7 lá, todas as orações são respondidas, os desejos são satisfeitos,
Eles participarão da glória de Cristo, porque estão reinando com Ele. Os salvos entrarão no céu com Cristo em glória. Coisa maravilhosa, corpo glorificado, mente glorificada, tudo novo, vida nova. Que coisa maravilhosa. Né? Quem são esses que estão reinando com Cristo? O texto nos diz, todos os salvos, os mártires, todos aqueles que morreram na sua fé. Né? E os outros mortos? Quem não morreu na fé? O que acontece? Né? Os outros mortos, os incrédulos, não tornarão a viver até que 1000 anos sejam completados. Né? Porque há aqueles que morreram aqui com Cristo, mas também há aqueles que morreram sem Cristo. Nós vamos ver mais um pouquinho. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem. De que besta ele está falando? Do anticristo. A besta escatológica. Nós vamos falar, esse capítulo 20 também fala sobre ele. Né? O que é a marca da besta? Entra aqui, vou tirar aqui. Entra aqui, né, um pouco de confusão. Né? Porque fala da marca da besta, a gente fica lá olhando vídeo no YouTube, lá de um monte de gente lá, né, que não tem uma teologia boa, fica trazendo para o nosso coração. Né? Vai ter uma marca na minha mão, vai ter uma marca na minha cabeça, vai ter uma marca disso, uma marca daquilo. Né? A gente não vai ter o chip, o tal do chip, né? Que você você vai ser marcado, vão colocar um chip dentro de você, vão te monitorar, né, a vida toda, né? Eles podem até fazer isso, irmãos, e tem estudos científicos dizendo que esse vai ser o futuro. Vão colocar um chip para você, você não vai precisar de cartão de crédito, você não vai precisar de nada, não é só ir lá com um chipzinho lá, está pago, está tranquilo. Mas isso não tem nada a ver com a marca que está falando aqui. Né? O que é essa marca aqui? A marca, ela é um sistema ideológico, político e militar. A marca é aceitar o sistema, se sujeitar ao sistema, pensar como o sistema. A gente pode estar sendo meio conspiracionista, né? Mas é exatamente isso. Por quê? Apocalipse é um livro simbólico, não é um livro literal. Né? Então existe a marca da besta, é o sistema político e militar que está dentro do nosso mundo. E se nós nos sujeitarmos a ele, se nós, né, aceitarmos a ele, pensarmos como ele, nós temos a marca da besta. Não a marca de Cristo. Vamos continuar falando aqui. Né? O que é a marca? A marca é um sinal de lealdade à besta, né? Que contrasta com o selo que nós já vimos no capítulo 7, né, que é dado aos crentes, o selo do Espírito, que ninguém pode tirar. Né? O Espírito que é o penhor da nossa herança. Né? É o que nós estamos selados. Ninguém pode tirar de nós esse selo. Né? Existe então uma marca em quem não é crente, e existe uma marca em quem é crente. Né? Essas imagens simbolizam o quê? Escolhas espirituais e morais fundamentais entre seguir a Deus ou se conformar com o mundo e ao mal. De novo você é apressadinho, né? Que nem domingo passado, né? Né? É exatamente isso, como o presbítero Walter falou, né? A marca na fronte e na mão, como diz aqui o texto, né? Simboliza aqui no pensamento, a fronte, né, o que? Pensamento, né? E a mão é ação, em conformidade com o sistema maligno. Né? Isso aí que o presbítero Walter falou, que o texto aqui fala, é uma metáfora, para poder o quê? Viver de acordo com os valores do mundo caído, em contraste com a obediência a Cristo. Os crentes vivem em quê? Os crentes vivem, a gente espera que vivam, né, em obediência a Cristo. De vez em quando dá uma escorregada, né? De vez em quando pensa como o mundo. Né? Mas o ideal é que pense como Cristo. A Bíblia não nos manda ter a mente de Cristo. É pensar como Cristo, é ser obediente a Cristo. Né? Então não se atemorize aí por essas, né, teorias aí que estão
na internet, né? A marca na fronte e na mão é simbólico, não é literal, né? E quem são esses marcados pela besta? Então tem o 7, que é o número da perfeição, o número da completude, e tem o 6, que é um número, né, imperfeito da ação do homem. Esse se relaciona lá com o superlativo hebraico, né? Por isso que nós falamos santo, 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 né? Que é esse 666, né? Quer dizer essa completude da maldade do homem, né? E esses estão marcados com a besta. Quem são? Né? Os ímpios, os incrédulos, o que não tem a marca do selo do Espírito. Só que do mesmo jeito que tem esses marcados pela besta, também tem aqueles que não têm a marca da besta. Quem são? Todos os cristãos ao longo dos séculos que não se curvaram ao sistema. O que é o que João está vendo? João está vendo crentes verdadeiros que morrem em Jesus, já estão com Ele reinando nesse exato momento. É isso que a Bíblia quer falar para nós, que significa o milênio. Não é um período literal. Nós já estamos vivendo este milênio, já tem cristãos com Cristo reinando dentro do milênio. Vamos para o verso 5 e 6. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com eles os 1000 anos. Nesses versos 5 e 6, João vai falar de duas ressurreições que acontecem nesse processo de 1000 anos. O que acontece? João está fazendo um contraste entre os salvos e os não salvos. Apocalipse sempre faz esse contraste. No verso 4 ele falou dos salvos. Aqui no verso 5 ele está fazendo esse contraste com os ímpios, né? Os restantes dos mortos, que não reviveram. Enquanto os justos estão lá no céu, reinando com Cristo, os ímpios seguem mortos, condenados. Do mesmo jeito que você conhece alguém que morreu com Cristo, você também conhece alguém que morreu sem Cristo. Essa é a realidade desses que estão sem Cristo. O restante dos mortos, que o texto aqui fala, são os não cristãos que permanecem mortos, não foram salvos, eles não estão no céu. Por isso que a Bíblia traz a realidade do inferno. O inferno é real. Nós vamos falar um pouco sobre ele mais para frente. João diz o quê? Que eles não reviveram. Ou seja, não é que eles não voltaram a viver de forma literal. Significa que eles não nasceram de novo. Eles não foram salvos. Não estão no céu acompanhando aqueles que foram salvos. É isso que João quer dizer, que quando diz que o restante dos mortos não reviveram. Quem não nasceu de novo, irmãos, esquece, não vai entrar no céu. João chama isso de primeira ressurreição. O que isso significa? Os dispensacionalistas, que são, é uma doutrina que surgiu há pouco tempo, pouco mais de 100 anos aí, se não me engano, mas se for pegar 10 crentes nos dias de hoje, 8 acreditam nela. Aí aquelas coisas que vêm lá da Bíblia, de verdade, da tradição dos pais da igreja, é deixar de lado por algo que surgiu através de Darby, há pouco tempo atrás, 1800 e pouquinho. Os dispensacionalistas acham que vai ter 3 ressurreições, olha só. Cristo vai vir, a primeira ressurreição é dos crentes, a segunda ressurreição é para os ímpios, e vai ter ainda uma terceira ressurreição no final do milênio, a tal da repescagem. Qual que é a realidade bíblica? Isso aqui nós estamos falando de forma espiritual, tá, irmãos? Qual que é a realidade bíblica? A Bíblia só fala de uma ressurreição. João fala primeira ressurreição. O que isso significa?
né? Essa primeira ressurreição é o estado dos crentes no céu. A primeira ressurreição, ela é espiritual, ela não é física. De que ela é chamada aí? Está marcada aí de amarelo? Vida nova, né? Regeneração. Essa é a primeira ressurreição. Nasceu de novo? Primeira ressurreição, né? Literal. Né? O piloto de avião que é crente vai sumir, o avião vai cair, quem está dirigindo que é crente vai subir, vai ficar só a roupinha lá, o carro vai bater no poste, né? Isso aí é coisa de filme, né? E o versículo 6, que nós vimos aqui, né? Sobre o versículo 6, os dispensacionalistas, por que a gente está falando tanto dos dispensacionalistas? Porque é o contraste, né, da visão milenista da EPB com a visão dispensacionalista dos pentecostais, neopentecostais e afins, né? Interpretam que Cristo volta e os crentes ressuscitam e sobem com ele nos ares. E só depois os ímpios ressuscitam, né? Sendo assim, a primeira ressurreição é dos cristãos e a segunda é dos ímpios, né? Só que o estado de morte é condenação, pecado. O estado de vida é regeneração, conversão, né? Os crentes, eles vão ressuscitar, né, 2 vezes, né? De que jeito? Espiritualmente e fisicamente, né? Espiritualmente através da regeneração, da conversão, né? E fisicamente através da volta de Jesus. Depois você pode olhar lá 1 Coríntios capítulo 15, você vai ver como que isso acontece, né? Morreu, a alma está com Deus, com Cristo no céu, reinando, versículo 4. Só que o corpo está aqui na terra ainda, lá 7 palmos debaixo da terra. Eu não sei porque que é 7 palmos, né? Não sei o que significa isso, né? Antigamente era, hoje não é mais, não? O limite, né, ali? Entendi. Agora está mais raso. Está mais caro e está mais raso, né? Né? E aí, quando Jesus voltar, o corpo vai ressuscitar e vai encontrar com a alma no céu. 1 Coríntios capítulo 15. Né? O que João diz? Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Bem-aventurado, nós sabemos qual que é o significado, né? Mais do que feliz, né? É quem participa na primeira ressurreição, né? Bem-aventurado e santo é aquele que foi regenerado, nasceu de novo, ressuscitou dos mortos. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Deus, sendo rico em graça e misericórdia, nos deu vida. Juntamente com Cristo, pela graça, nós somos salvos, né? Essa é a realidade aqui. Todo homem que se converte, que passa pela primeira ressurreição, né, e se morre, sobe para estar com Cristo. E a segunda ressurreição? Essa é física, essa é final, né? Aquela que na volta de Jesus ressuscita o corpo e se une com a alma. Essa é a segunda ressurreição. De novo ele apressadinho lá, né? É apressadinho, tem um meme lá, né, do pânico lá, né? Amostradinho, né? Nós estamos falando aqui de um texto simbólico, irmãos. É por isso que João diz que sobre esses que participam da primeira ressurreição, né, a segunda morte não tem autoridade, diz o versículo 6. Sobre estes quem? Sobre os crentes, sobre os cristãos, né? Quem participa da primeira ressurreição, ou seja, se converteu, se você se converteu, você pode ficar tranquilo, né, mais do que feliz, né? Nasceu de novo, de nenhuma maneira passará pela segunda morte, o inferno, a condenação. Que vai acontecer, né? Já estamos vivendo, por isso nós já estamos vivendo o milênio. É por isso que nós temos que dar importância ao Apocalipse capítulo 20, né?
Depois a gente fica se perguntando, por que isso? Não participou da aula, perdeu. Vai poder ver lá no YouTube. Não vou ficar explicando não, para quem não veio. Então a primeira morte, ela é física. A segunda morte é o lago de fogo, com enxofre. Já sentiu o cheirinho ali do... Lá na minha cidade, lá tem uma fábrica, quando era Aracruz Celulose, você ia para a praia, que passava na frente dela, você falava aí com, peidou aí, filho, que fedor é esse? Porque o cheiro era forte. Hoje, com a evolução das coisas, já não é nem mais Aracruz Celulose, já foi vendido já, você passa lá pela fábrica, você nem sente mais o cheiro. Mas antes era um cheiro terrível, 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 terrível. Pense num cheiro ruim. Misericórdia. Não consegue, olha só que coisa interessante. O salvo, o regenerado, ele não pode ser condenado. Ele não pode ter a segunda morte. Ele não pode ir para o lago de fogo, não pode ir para o inferno. É isso que João está dizendo aqui. Isso nos traz o quê? Doutrina bíblica. Certeza da salvação. Coisa maravilhosa demais, gente. Os ímpios, eles morrem duas vezes. A primeira, espiritualmente, é o caso que eles já estão mortos em delitos e pecados. E a segunda, fisicamente, quando voltar. Do jeito que vai ter a vida eterna, vai ter a morte eterna. Então, eles ressuscitam uma vez só. Porque na volta de Cristo vai ter a ressurreição dos ímpios também. Então, ressuscitam uma vez só. E esses que não entrarão nessa segunda morte, o que vai acontecer com eles? O texto diz aqui, eles serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Opa, nós já estamos nesse reino. O Senhor já reina conosco em parte aqui na terra e vai reinar por completo quando subirmos ao céu. Esse é o milênio. Nós já estamos vivendo, é por isso que nós somos sacerdotes, todos nós aqui, homens e mulheres, o sacerdócio universal dos santos, e assim a gente encerra, os versículos 4 a 6, vamos para o 7 a 10, que ainda dá tempo, eu acho, hein? Dá para a gente ficar aqui até meio-dia, mas vamos pegar um pouquinho aqui, só um pouquinho, vamos ler os versículos 7 a 10, Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra, e sitiaram o acampamento dos santos, e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Essa é a derrota final de Satanás. Eu dividi esses versículos 7 aqui a 10 em 3 acontecimentos. Quais são? O final do milênio, a questão aqui do Gog e Magog, o que isso significa, e a queda do último inimigo de Cristo, o dragão. Vamos ver o que essas coisas significam para nós. Quando se completarem os 1000 anos, o que vai acontecer? Satanás vai ser solto. Ele está amarrado, está preso. Eu espero que ainda esteja amarrado. Essas coisas são espirituais, irmãos. Mas ele vai ser solto. O que isso significa? Quando os 1000 anos se passam, Satanás é solto de sua prisão. E com essa soltura, uma final e mais terrível perseguição, por meio das forças anticristãs, oprimirão a igreja, instigada de forma mais direta pelo próprio Satanás, já que ele está solto.
né? João está mostrando para nós algo que acontece agora no final do milênio, no final do reinado de Cristo. Vamos ver lá. João está mostrando um acontecimento no final do milênio, quando esse período que não é literal, que nós já estamos vivendo, terminar. Isso, segunda metade da última semana, né? Satanás vai ser solto, né? Ele foi preso quando? No início do milênio, que começou com a vinda de Jesus. Desde aquela época ele está preso. Por isso que Apocalipse são fatos que acontecem da primeira vinda de Cristo até a segunda vinda de Cristo. Agora, terminado o milênio, terminou o período da igreja, das duas testemunhas, né, que pregarão aqui, que são simbolizadas lá pelo quinto selo, né? Quando o quinto selo ele é aberto, ele é desatado, né, sai ali um cavalo branco com uma coroa na cabeça e com um arco vitorioso para vencer. Que arco é esse? É o Evangelho, né? É o avanço do reino, é o reino de Jesus se expandindo. E o reino de Jesus se expande através de quem? Através de nós, através da igreja. Terminado esse tempo, Satanás será solto no mesmo sentido que ele foi preso. Por que ele foi preso? Para não enganar mais as nações. Agora solto, ele tem autoridade para enganar novamente as nações. Porque nós vimos que ele tinha essa autoridade. Lembra lá Jó? Quando os filhos de Deus foram prestar contas, os anjos de Deus foram prestar contas a Deus, foi também Satanás com eles. Satanás tinha essa autoridade, né? Satanás está dizendo lá, por que o Senhor não vai condenar o André? Porque ele está fazendo isso, isso, isso ou aquilo, né? Por que o Senhor não vai condenar lá o Luciano? Né? Ele podia fazer isso, ele podia exigir a condenação, né? Romanos 8:1 diz lá que ele não pode mais fazer isso. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, né? Ele podia fazer isso, foi tirado dele esse poder com a vinda de Jesus, agora foi dado novamente a ele esse poder. Ele tem autorização para enganar novamente as nações, e impedi-las de ir a Cristo, impedi-las de se converterem. Mas em que período Satanás é solto? Qual que é o período? Quando se completarem os 1000 anos, quando o milênio estiver se completado. Aí o verso 3, ele fala sobre o quê? Que nós vimos aqui, pouco tempo, né? Aí nos dá uma pista, quando que esse reino milenar vai acabar, e quando Satanás será solto. Mas isso já é algo que acontece lá no Antigo Testamento, com uma profecia chamada 70 semanas de Daniel. Essa profecia mostra o quê? O tempo do fim, que vai acontecer quando? Na última semana, que é um símbolo do fim, que é um símbolo da volta de Jesus. Então nós estamos nessa última semana, para Cristo voltar. 70 semanas aqui não são literais, né? Os dispensacionalistas dizem que são literais, né? Que lá no ano 70, né, com a queda do templo, né, se iniciou, né? Mas não, é um símbolo do fim, que marcaria o fim dos tempos. Está falando da volta de Jesus. Então a última semana, a gente já viu aqui esse texto, né, vai ser dividida na metade. A primeira metade da última semana e a segunda metade da última semana. A gente viu lá, né, 70 semanas, quantos dias tem a semana? 7 dias, né, metade 7, 3,5. 3,5 para cada. Qual semana nós estamos? Né? Um fato é, nós estamos na última semana, né? Na primeira metade da última semana.
Nós estamos em 11h59 para virar a semana, né? Para virar o ano, né? Mas, vamos dizer, eu creio que nós ainda estamos na primeira semana, né? Talvez aí nesses 23h59, né? Que é o quê? É o milênio, que se deu início com o reinado de Cristo na terra, né? E essa primeira metade da última semana é o quê? Tempo da igreja, irmãos. Tempo do avanço do reino de Deus. Tempo da pregação do evangelho, né? Vou pegar aí as igrejas, né? A igreja, ela não faz um batismo no ano, a igreja não faz uma profissão de fé no ano, não há conversão na igreja no ano. Isso significa o quê? Que ela está perdendo tempo, porque é o tempo de pregar, é o tempo da pregação do evangelho, é o tempo das pessoas se chegarem a Deus. Se isso não está acontecendo, é porque não estão vivendo errado. Nós não entendemos qual que é, né, a seriedade disso, né? Tem uns irmãos que estão viajando, graças a Deus, eles podem fazer isso, né? Mas tem outros que estão em casa. O que isso significa? Estão perdendo tempo, estão vivendo errado. Tem gente que está trabalhando, né, hoje, trabalha por escala, né, trabalha, né, fechado, glória a Deus por isso. Mas tem gente que não, estão vivendo errado, porque nós estamos vivendo o tempo da igreja, e se nós não vivermos como igreja nessa primeira metade da última semana, nós estamos vivendo errado. Talvez nós não fomos convertidos, nós não participamos da primeira ressurreição. É por isso que esse texto aqui de Apocalipse 20, ele é muito importante para nós, gente. Porque é o nosso tempo. Se nós não pregarmos a palavra, as pedras vão clamar. As pedras vão fazer o nosso papel. E nós estamos fazendo o quê? Acho que é brincadeira ser cristão, né? Ser cristão não é brincadeira não, irmãos, né? O diabo, alguém falou aí alguma coisa? Não? Eu achei que tinha visto um pastor, né? O diabo, ele ficará preso até que se complete os 1000 anos, a primeira metade da última semana, né? Que é o nosso tempo. Depois que passar essa primeira metade da última semana, ele vai ser solto um pouco de tempo. Então ele vai ser solto na segunda metade da última semana. É isso que quer dizer um pouco de tempo. Vamos terminar aqui? Semana que vem a gente... Está vendo só? Né? Apocalipse 20, ao mesmo tempo que ele é tão complexo, ele é tão maravilhoso, né? Porque ele traz a gente de volta para o prumo, né? Traz a gente de volta para o propósito, né? Nós estamos aonde? Na primeira metade da última semana. É o nosso tempo de pregar. Se eu não estou pregando, se eu não estou testemunhando de Cristo, eu estou vivendo errado. Eu estou vivendo de forma errada. Porque vai ter um tempo, nós vamos ver isso, que esse privilégio vai ser tirado de nós. Esse privilégio de sentar aqui num ar-condicionado maravilhoso, né, ouvir um bom louvor, né, ouvir uma palavra, né, nem tão boa, né, por causa desse aqui que vos fala, né, vai acabar. Vai acabar. Vai ser tirado de nós. E nós vamos ver como é que vai acabar. Aí a gente vai falar o quê? Saudade da escola bíblica, né? Como a gente já fala, né? A saudade daquela época, da igreja, saudade disso, saudade daquilo, não existe isso não. O tempo é hoje, o tempo de salvação é hoje, o tempo de pregar é hoje, o tempo de viver para Cristo é hoje. A gente fica preso ao passado, esquece o presente, esquece o futuro, porque isso vai ser tirado de nós. Benção, irmãos. Vou orar mais uma vez. Senhor, nós te louvamos, Pai, te bendizemos por esse dia, te agradecemos, Senhor, pelo dia que o Senhor fez, pedimos a tua bênção sobre ele, que o Senhor, meu Pai, dentro da realidade da tua palavra, nos faça viver de forma diferente, Pai, em nome de Jesus. Eu creio pela fé que eu passei pela primeira ressurreição, Pai, que os nossos irmãos aqui também possam crer isso pela fé, em nome de Jesus, que nós possamos aguardar a volta do Senhor. E enquanto isso não acontece, que
que nós possamos cumprir o nosso papel nessa primeira metade da última semana, Pai, que é falar do Senhor, que é viver para o Senhor, né? Que é viver para o Teu reino, para a Tua glória, em todo o tempo, em nome de Jesus. Que o Senhor nos abençoe neste dia que o Senhor fez, que nós possamos nos alegrar dele, nos preparar para logo à noite, Pai, estarmos de volta para adorar o Senhor, estarmos diante da Santa Ceia do Senhor, em nome de Jesus. Que a Tua bênção seja conosco para a honra e glória do Senhor, Pai. Amém.